Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos todos aqueles que têm energia de escorpião, ou se preferirmos, do terapeuta, a capacidade de ver o meu lado e o lado do outro, o meu caminho e o caminho do outro, e ser capaz de estabelecer limites, barreiras, fazer aquilo que se chama a blindagem, de um ponto de vista psicológico, e ao mesmo tempo que sabem que só trabalhando as vossas próprias energias com as energias dos outros é que verdadeiramente conseguem superar a barreira da relação, a relação emocional profunda, a relação que não fica pela superfície da comunicação ou pelo estaticismo daquilo que é a vossa própria projeção de imagem pessoal ou fogo pessoal, ou ainda por aquilo que seria uma visão meramente construtivista ou de pormenor daquilo que é a vossa relação laboral. Vocês entendem isto não a partir de um elemento de fogo, de ar ou de terra, mas sim a partir da água, que tem a ver com a emocionalidade, com o sentimento e com a relação profunda. A todos vocês que são terapeutas natos e que têm energia de escorpião, bem-vindos à vossa leitura de maio de 2025. É uma leitura comemorativa. Trazemos e reeditamos aqui o cenário que tivemos em maio de 2023, um bocadinho diferente, naturalmente, mas a ideia será voltar à mesa. E voltar à mesa é de alguma forma uma tendência boa, digo eu, para vermos melhor aquilo que é a proposta de trabalho que eu vou pôr sobre a mesa e a tentarmos desse modo sobre aquilo que são os elementos que nos são aqui propostos. Trago este baralho, que já é vosso conhecido, creio que sabem qual ele é, mas eu volto a rememorar. Este baralho é um baralho que é um Reader's White, mais concretamente o Tarot das Bruxas, que tem aqui a designação das cartas em português, nos ajuda também a perceber o que é que nos indica cada uma dessas cartas. Vou então embaralhar aqui as cartas, ou lâminas, para estabelecer aqui a proposta inicial que tenho para vocês. E depois farei, naturalmente, esclarecimentos com aquele baralho que está ali, ué, onde é que se, ali, ok, que é o baralho dos magos, da Wizard's Tarot, em inglês, que servirá para as duas posições menos favorecidas para se fazer um esclarecimento às mesmas. Ok. Vamos então colocar as cartas, começando aqui com o ginásio, seguindo-se a banca, depois temos aqui a redação, o infantário, o palco, a clínica, a firma, o terapeuta, a universidade, o parlamento, o grêmio e o templo. As energias correspondem, obviamente, aos 12 signos, mas vamos começar pelo início, pela energia de Carneiro, pela energia do ginásio e aqui pela explicação do 6 de ouros. O 6 de ouros indica-nos essencialmente um dar igual a um igual receber. E o Seis de Ouros é também uma carta que é muito, ou tem muito que ver com algo que trabalha numa base de estabilidade, mas ao mesmo tempo também de justeza. E justeza muitas vezes também significa limitação. É uma carta que não transborda energia. Ela contém e controla aquilo que é a forma como nos relacionamos com os outros. Isto pode indicar que a nível do corpo vocês estão numa fase de controlar ímpetos, de fazer as coisas de forma disciplinada, de forma estruturada, de uma forma pensada para atingir os vossos objetivos. Já relativamente à banca, que tem a ver com a energia, vocês percebem que a comunicação é a forma de desbloquear os obstáculos que têm à vossa frente. Então, comunicação nesta área poderá indicar, por um lado, volatilidade, mas por outro lado também pode ser perigosa, porque a comunicação, tem a ver com a energia da ar, tem muito pouco de relação com a estabilidade própria da Terra. E para se conseguir conservar recursos, muitas vezes a comunicação excessiva pode levar à dispersão. No entanto, sem comunicação também não há evolução. Nesse sentido, ter um 8 paus nesta área de vida pode indicar que aqui no mês de maio de 2025 vocês terão aqui um período de expansão, de comunicação, de transformação, mas não propriamente muitos ganhos efetivos. Já na comunicação vocês têm a justiça, que indica discernimento. Isto pode indicar aqui que vocês estarão com uma forma de comunicar que é muito correta
e que, acima de tudo, vos permite perceber o que está para lá do evidente. Isto implica que vocês vão ter ganhos, possivelmente com a comunicação, e que daí tirarão bastantes informações úteis. Já no que diz respeito ao infantário e à relação com os vossos traumas interiores, vocês têm o karma, ou se preferirmos, esta carta também indica o julgamento. E o julgamento é a carta que nos traz o período de reflexão sobre o que aconteceu atrás e o que está a acontecer agora. Significa também que muitas revelações vão acontecer e que este é um período de reconciliação convosco próprios a nível das vossas verdades interiores. Portanto, eu diria que quer na comunicação, quer a nível aqui do trabalho interior e de evolução ao processo interno, vocês estão bastante estruturados. E diria que destas quatro oficinas básicas, talvez seja ali na banca e na energia mais do económico e do material, que haverá uma maior volatilidade, mas que também pode ser útil. Passemos então agora ao palco, e o palco traz-vos tensões, medos, receios, com o nove de espadas. O nove de espadas é uma carta que nos traz muito uma energia de medos, de receios, e é certamente uma carta que valerá a pena investigar e pedir clarificação, porque é não só uma área muito importante, tem a ver com a vossa projeção perante o mundo, perante os outros, como também ela traz dificuldades acrescidas, já que ela fala-nos muito de um momento de tensão, de medo, de receio, a nível da forma como vocês se colocam no mundo. E convém perceber o que é que aqui se está a passar. A nível do trabalho, da clínica, vocês têm um rei de paus. Isto indica que vocês estão muito fortes, estruturados, que são respeitados no vosso meio de trabalho, e que aquilo que vocês fazem conta, é tido em conta e é dominador da ação. São vocês que tomam a ação do local onde trabalham e que acabam por chegar aos vossos próprios resultados. Ela indica também uma estabilidade muito grande, uma força, uma estrutura, mas também uma intuição e uma capacidade de realização nesta área. Já relativamente às parcerias, existe um seis de espadas que indica que vocês estão a conseguir sobreviver às vossas dificuldades, a passar entre as dificuldades da vida, entre os escolhos ou entre tudo aquilo que não é absolutamente evidente, e que vocês estão a conseguir fazê-lo com sucesso. Vocês viajam por entre estes obstáculos e conseguem chegar ao vosso objetivo. Indica também que as parcerias nesta fase estão mais em processo de manutenção e estabilização do que propriamente em expansão ou novas parcerias. Já relativamente à questão da vossa própria oficina interna, ou seja, estamos a falar aqui do terapeuta, vocês têm o carro. O carro está muito ligado à energia de caranguejo. Indica também, ou de câncer, indica também que vocês estão num processo de crescimento, de expansão, de chegar a objetivos. O carro indica movimento, acima de tudo, movimento rápido. Esse movimento nem sempre é muito estruturado, no entanto, leva-vos aos vossos objetivos. Isto significa que na relação com o outro, na relação íntima, vocês estão muito dominantes e sabem exatamente o que querem. Isto é potenciado pela justiça, pela comunicação que vocês têm através da redação, em que vocês também conseguem discernir muito bem aquilo que querem daquilo que não querem. E eu diria que a vossa energia base para este mês de maio de 2025 é muito positiva e muito estruturante. Ok? Este é também o vosso mês de lua, já que maio é o mês de touro e touro é a lua de escorpião. Deixando então as oficinas básicas e deixando aqui então parte já bastante extensa da vossa leitura, passamos para a universidade ou para a energia de Sagitário, onde temos o oito de ouros, ou seja, nos estudos superiores e nas viagens, vocês estão a construir trabalho. Vocês estão afincadamente a trabalhar nas vossas teses, nos vossos estudos, naquilo que estão a fazer, ou a pensar nas viagens para obterem o sucesso nessa área. Portanto, esta é uma área onde conta muito esse trabalho perseverante. Já relativamente à imagem pública, à forma como vocês aparecem como um rei de copas. Alguém que é um monarca, alguém que tem uma estrutura correta, mas que se manifesta essencialmente pelas emoções e sentimentos, por alguém afetuoso. Vocês são o monarca, vocês são, de alguma forma, o parlamentar, o político, que comunica com a emocionalidade. E nesse sentido surgem aqui com o vosso poder reforçado, um poder que vem muito mais do emocional, do sentimental e do trabalho sobre essas mesmas percepções. Nas amizades, o Sol significa que vocês estão num período de expansão, de conhecimento de novos amigos, de relações, dessas relações serem boas e profícuas e vocês sentirem-se felizes nesse contexto.
Já na espiritualidade temos os amantes, que indica que há escolhas que estão a ser feitas e que vocês estão num caminho de autodescoberta interna, depois da Páscoa, depois dos momentos todos de transformação espiritual, e que isso fez-vos decidir um caminho espiritual e que estão muito contentes e felizes com esse caminho. O que é que eu irei esclarecer aqui? Basicamente, o 8 paus, que não percebi muito bem o que é que está a acontecer na área financeira, e algo que se relaciona aqui com o karma no infantário, mas que está aqui no palco, que é o 9 de espadas. Eu irei esclarecer então essas duas posições, parece-me que são aquelas mais evidentes, ou melhor, têm mais evidentemente dúvidas, melhor dizendo, ou que são menos evidentes. Eu queria dizer salientes, não é? No fundo, as que estão aqui mais salientes. As duas posições mais salientes ou menos favorecidas, e vamos então tirar, como habitualmente, três cartas para a posição 2 e três cartas para a posição 5. E temos então dois arcanos maiores para aqui o esclarecimento e o 4 de paus. O 4 de paus indica casamento, ok? É um momento de união que vai acontecer também deste ponto de vista financeiro. Mas ele só acontecerá se houver efetivamente um desprendimento de hábitos e de sentidos antigos e de materialismos e materialidades que têm que ser soltos com a estrela para efetivamente haver um trabalho de equilíbrios constantes na força. Estes dois arcanos regem simultaneamente Aquário e Leão. Isto pode indicar que, efetivamente, para vocês atingirem esse objetivo, poderão ter que trabalhar internamente as vossas próprias limitações. Aqui o objetivo é o objetivo económico, nós estamos na área da banca, no estabelecimento de objetivos económicos, que, segundo o que eu aqui vejo, vão acabar por acontecer por via de um casamento, ou de uma missão, ou de uma entrega, mas isso requer sacrifícios, nomeadamente a libertação de tendências do passado, o renascimento, o vosso próprio renascimento, a estrela, e ao mesmo tempo a temperança, não é a temperança, a força, que implica a capacidade de controle dos vossos próprios limites e das vossas próprias agressividades para atingir esses objetivos. Já relativamente àquilo que vos preocupa aqui e que afeta a vossa imagem pública ou a maneira como vocês se colocam em palco, isto tem tudo a ver com o julgamento, e cá está a ligação àquilo que é o vosso trabalho interno. Aqui é preciso deixar de ser um rei de espadas para, de alguma forma, entrar aqui no espírito do 8 de paus. Ou seja, tem que haver aqui uma preocupação em transcender limites, em não ser tão rígido nas avaliações e apresentar uma visão mais aberta. Isso passa por analisar o passado, o julgamento e ultrapassar os vossos dramas pessoais. Vocês têm que reiniciar a vossa própria visão de mundo. Isso fará com que fiquem menos preocupados ou pareçam menos preocupados aos olhos do coletivo. Basicamente é isto que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado, escorpiões, ou todos aqueles que são da energia do terapeuta. Voltamos-nos a ver em junho de 2025, daqui a um mês exatamente. Não sei se não manterei este formato, acho este formato bastante interessante, ele é comemorativo de 2 anos, mas acho que nos ajuda também aqui a perceber melhor as percepções e ficam com o quadro, o que é sempre bom, porque assim também não há dúvida nenhuma sobre o que é que estamos aqui a analisar. Voltamos então a ver novamente em junho de 2025, daqui a um mês. Até lá, despeço-me cordialmente. Até lá, escorpiões.